Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei ou não gostei, para que a gente saiba como está o andamento aqui do nosso canal. E compartilhem à vontade com seus grupos de família, grupo de amigos, grupo catequético, de estudo bíblico. Faça com que esse nosso canal chegue a cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência aqui no nosso canal. A gente entende que são livros, temas, são fontes de estudo que exigem um pouco mais de atenção e de carinho. Bom, gente boa, eu quero fazer, como sempre faço aqui, meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal, informal, através da nossa chave Pix, que está aqui juntamente com o material dessa aula de hoje. Muito obrigado a todos vocês do fundo do coração. Estamos aí há mais de... estamos indo para três anos já. Estamos trabalhando muito. Bom, gente boa, muito obrigado. Hoje temos a 13ª lição sobre o estudo do livro do Êxodo. Gostaria de lembrar que nós já passamos a parte introdutória e agora nós estamos olhando para o texto de verdade, o texto, fazendo uma leitura dele e compreendendo a que parte pertence, a que tradição pertence, o que o texto diz que nós, num primeiro olhar, não podemos perceber. Então, a temática de hoje, eu vou usar um subterfúgio para a gente, usar uma ferramenta para a gente entender um pouco melhor. Eu vou separar o texto do capítulo 7 ao capítulo 11, dizendo, de fato, como é que esse texto está estruturado e sobre o que ele fala. Então, o tema da aula de hoje é a simbologia e o significado do texto do capítulo 7 ao capítulo 11, que é a luta que precede a libertação. Então, Êxodo, o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma leitura rápida dos textos que vão do capítulo 7 ao capítulo 11. Mas eu vou apresentar aqui uma grade, e nessa grade nós vamos encontrar várias etapas, várias partes. Esse é o texto que vai falar sobre os sinais, sobre os prodígios. Né? Eu não gosto muito de usar a expressão pragas, né? Porque, de fato, o autor hebraico, o autor hebreu, né, os autores hebreus não tinham não era essa lógica, não era uma lógica de punição, mas era uma lógica de demonstração da presença de Deus. Êxodo capítulo 7, do versículo 8 ao 13, né, nós temos um prelúdio que é da tradição Priester Codex. Então ela tem uma dinâmica litúrgica, é como que é uma apresentação litúrgica, é um ato litúrgico, é uma manifestação de Deus que vai acontecer. Então, Êxodo 7, 14, 25, nós temos a água transformada em sangue. 7, 26 a 8, 11, nós temos as rãs. Êxodo 8, 12 a 15, nós temos os mosquitos. Êxodo 8, 16, 28, nós temos as moscas. Lembrando que os mosquitos também fazem parte da tradição do Priester Codex, a tradição sacerdotal. E as moscas, muitas vezes a gente se questiona, moscas e mosquitos, né? É uma tradição paralela, né? É um sinal paralelo dentro da lógica da escola Yavista. Êxodo 9, 1, 7, nós temos mais um texto da escola Javista, que é a morte dos animais. E a nossa sexta etapa é o 9, de 8 a 12, que são as úlceras, que também... as úlceras, elas são as marcas na pele. Isso sempre esteve ligado à impureza, né? E essa impureza, claro, é uma marca da pureza e impureza, o que determina uma coisa ou outra, da escola sacerdotal. E depois nós temos granizo, gafanhotos e escuridão. No capítulo, em Êxodo 9, 13 e 35 é o granizo. Em Êxodo 10, de 1 a 20, são os gafanhotos. Êxodo 10, do 21 ao 29, a escuridão. E por fim, o
o anúncio da morte dos primogênitos. Esta, de fato, ela é considerada pelo autor como, de fato, uma praga. Ela é considerada como um sinal cataclísmico, né? 11, de 1 a 10. Então, a história, ela que é contada, ela é marcada por várias repetições. Variações do mesmo tema, muitas vezes moscas, mosquitos. A história se desenvolve, o tema das, como disse, não são pragas, são lições infligidas por Deus ao faraó. O faraó que não conhece a Deus e não quer conhecer. Ele está obstinado em não conhecer a Deus. Mas Deus quer se manifestar a ele. Deus quer mostrar que ele está ali presente naquela história. E a intenção é fazer com que o faraó reconheça o Deus de Israel. Mas o resultado é o resultado da obstinação. Ou seja, o faraó, ele é teimoso, ele é radical. E então nós temos o porquê da motivação, o porquê do fato da praga, ou seja, a morte dos primogênitos. Então o motor de toda essa ação sempre é Deus. Moisés e Arão são apenas os seus representantes, seus porta-vozes, podemos assim dizer. E de fato, cada unidade, cada ponto desses, né, começa com a mesma fórmula que enfatiza a iniciativa de Deus. E Yahvé disse a Moisés. E Yahvé disse a Moisés. Nós vamos ter sempre essa expressão para dizer que aquilo que aconteceu não é uma decisão de Moisés, não é uma decisão de Arão, não é uma decisão do faraó, é uma decisão de Deus, é um sinal que vem de Deus. Então, Êxodo 7, 8, 13 é o prelúdio, é o início da narrativa. E esse início de narrativa ele consiste em uma passagem sacerdotal que apresenta uma antecipação da história. Nós poderíamos dizer aqui que esta cena ela tem a função de um prelúdio e consiste de um gesto simbólico. Moisés e Arão são enviados pelo faraó e fazem o que Deus havia dito, né? Êxodo 4, 2, 5. Moisés respondeu: eles não me crerão, nem me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que tens na mão? Uma vara. Joga por terra. Jogou por terra e a vara transformou-se numa serpente, de modo que Moisés recuou. O Senhor disse-lhe: estende a tua mão, toma pela cauda. Ele estendeu a mão, tomou-a, e a serpente tornou de novo a vara em sua mão. E é para que creiam no Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, realmente apareceu. Então, Moisés é o portador desse sinal, é quem leva o sinal. E Arão, ele jogou o bastão diante do faraó, e o cajado, como já havia se tornado antes, se tornou numa serpente. O faraó convocou os seus sábios, os seus encantadores, os seus mágicos, os adivinhos, para fazer a mesma coisa. E eles jogaram seus paus, né, suas ferramentas, seus cajados no chão, e eles tornaram-se cobras. Mas aí então, algo muito interessante. O cajado de Arão devora os cajados dos demais. Em Êxodo 7, 7:12, jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a cada uma delas. Então, essa é a cena de abertura, aquilo que a gente chama de prelúdio. A partir daí, vai se mostrando que Deus, para cada manifestação de Deus, vai ter uma contra-manifestação. E esse cajado é o sinal da ordem, né? Esta cobra, né, ela é o símbolo do caos para aqueles povos, né? O texto em hebraico, ele, de fato, nessa história, a serpente é indicada com a palavra tanina, ou tanino, que é um termo para indicar o monstro, o Thanos, né? O monstro, o monstro primordial, né? Esse Thanos, esse monstro primordial, ele é a imagem do Leviatã, de Rabi, que existia nas mitologias da época como aquele ser primordial que estava lá e que é destruído por algum guerreiro, algum herói, e deles é feito. Então,
esta serpente que surge diante deles quando o cajado cai por terra é chamado de Tanin, né? Ou Thanos, né? Então essa expressão ela é muito interessante. O símbolo, portanto, representa um retorno da ordem, ou seja, quando alguém em nome de Deus toca na ponta da cauda desse monstro primordial, o caos, esse Thanos, volta ao seu estado original, né? E ele volta para a mão de Deus. Então Deus vence. O texto sacerdotal ele é compreensível pelo palco, né? Pela cena que está se desenrolando, né? E Arão é o chefe da tradição. Então Moisés é aquele que porta a presença de Deus. Ele é o portador da vara. E Arão é aquele que fala, é o chefe da tradição sacerdotal. Então aqui nós temos o líder de Israel e nós temos o sacerdote de Israel. Eles recebem o poder de Deus para restabelecer, dominar as forças caóticas que às vezes podem retornar ao mundo, né? Então, essa é a primeira lição. Daí nós vamos ter, no texto, na continuação dele, nós vamos ter a primeira lição. Como disse, o texto hebraico, o autor hebraico, seja ele sacerdotal ou javista ou eloísta, ele não vê aquilo que nós chamamos de as pragas do Egito, não vê elas como castigos, mas como lições, como manifestações de Deus. E a primeira manifestação é a água transformada em sangue. Êxodo 7, 14, 25. Então, no versículo 14, começa o relato dessa primeira lição. É iniciativa de Deus. Como sempre, Yahvé disse a Moisés. É o relato da missão em Êxodo 3:10. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Esse é o foco de todas essas lições que vão acontecer. Deus renova a Moisés a tarefa de ir ao faraó, de fazer grandes pedidos. E aí, como nós já vimos, Êxodo 6, o Senhor respondeu, verás o que vou fazer ao faraó. Né? A primeira lição, como todas as outras, destina-se a fazer com que o faraó reconheça a presença de Deus. Né? Esse faraó que diz que não reconhece a presença de Deus. Êxodo 5:2, né? O faraó respondeu, quem é esse Senhor para que eu lhe devo obedecer? O faraó, ele vai começar a ver esses sinais. Então, o faraó, vendo as águas virarem sangue, virou-se e foi para casa e não se comoveu por isso. Ele não se abalou por isso. O coração do faraó ele permanece duro, né? Como vimos que o próprio Deus disse, olha, quem não quer conhecer, quem não quer entender, não vai conhecer. Então aqui nós temos a primeira lição. A primeira lição e a contralição, ou seja, a água ela é símbolo da vida. O sangue escorrendo é o símbolo da morte. Então, quando nós passamos da água à morte e a pessoa dá as costas a isso, é porque ela não quer ver. Então, a primeira lição, água e vinho, representa que no mundo existem pessoas que mesmo vendo a paz se tornar em guerra, mesmo vendo a saúde se tornar em doença, mesmo vendo a abundância se tornar em pobreza, ela dá as costas. Dá as costas porque ela é autossuficiente. Então, nossa primeira reflexão é que o texto, o hebreu, ele diz que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não conhece a Deus, não teme a Deus. Pessoas que dão as costas quando a vida se transforma em morte, quando a saúde se transforma em doença, quando a paz se transforma em guerra. As pessoas que dão as costas, que não estão nem aí para isso, que como para ela fosse apenas um programa de TV, essas pessoas, elas têm um nível de insensibilidade para com a humanidade muito grande. E essa insensibilidade para com a humanidade repercute na sua ação interior. Ou seja, o coração é duro. E mesmo diante da transformação do mundo ao seu redor, continua duro, né? A segunda lição, agora nós vamos para a segunda lição. As rãs.
Êxodo 7:26 a 8:11. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó. Novamente, é sempre um sinal mandado por Deus. Também dessa vez o faraó se recusa, né? Aqui os sapos invadem o país e chegam mesmo até as salas mais escondidas da casa do faraó. O faraó convoca Moisés e dirige uma petição, uma promessa, né? O faraó mandou chamar Moisés e Arão e intercedei-lhes ele junto ao Senhor, a fim de afastarem as rãs de mim e de meu povo, e deixarem partir o vosso povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Mas Moisés garante a intercessão e oferece o sinal cronológico para reconhecer que é a obra de Deus. Amanhã, seja amanhã, disse Moisés, será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor. Moisés intercede e o Senhor afasta as rãs. Mas o faraó, que havia descansado, endureceu seu coração. E como o texto diz, né? Deus havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Então, esse é um outro símbolo. O rio deve, né? O rio, o Nilo, e todo o rio, ele deve produzir peixes que servem de alimento, não sapos, não rãs, né? Essa é a lógica. Por quê? Porque o sapo, a rã, ele é considerado um animal impuro. O peixe, não. Então, um hebreu, ele não come rãs, ele come peixes. Então, quando o rio não produz mais peixes, o rio produz rãs, e essas rãs, elas são existem a arte sacra da Idade Média mostra muito, né? Muitos demônios são representados como rãs, como sapos, né? Porque um animal com a pele é um anfíbio, como qualquer outro. Mas entender aqui que a cultura daquele povo é uma cultura onde aqueles animais eles não são atrativos, eles não chamam atenção, né? Eles não têm a sua função dentro da vida. Então, quando esses animais saem do rio, né? E causam nojo, causam repulsa e vão até mesmo os cantos mais escondidos da casa, o faraó até dá uma tremida. Nossa, né? Ou seja, quando a beleza, quando a utilidade é trocado por uma infestação que causa repulsa, né? Isso meio que comove o faraó. Mas ele abre mão de alguma coisa para que o seu problema seja resolvido. E o seu problema sendo resolvido, ele endurece de novo. Segundo o sinal e segundo o ensinamento do autor teológico, do autor bíblico. Existem pessoas que, diante de certas situações onde eles são tocados na sua paz, eles até fazem digamos, acordos, eles até fazem promessas de mudança. Mas quando o seu problema é resolvido, eles dão as costas novamente. Eles endurecem o seu coração. E aí nós vamos para a terceira lição, que são os mosquitos. É uma breve perícope da escola sacerdotal. Êxodo 8, 12 e 13. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão, levanta a tua ara e fere o pó da terra, para que se transforme em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. E Arão estendeu a mão com sua vara e feriu a terra, o pó da terra. E houve mosquitos sobre os homens e animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. O narrador sacerdotal, ele sempre faz com que Arão intervenha como aquele que mostra o sinal. E o detentor do poder sobre a ordem cósmica, né, é o sacerdote. É o sacerdote que faz isso acontecer. Diante desse ponto, os adivinhos do faraó permanecem impotentes. Eles não podem imitar o poder de Arão e seus atos maravilhosos. Os adivinhos, portanto, eles começam a compreender que é Deus que faz essa obra. É Deus que age.
Então os adivinhos dizem assim, não, a água se transformar, as rãs, mas o pó não tem vida, o pó não pode ser manipulado, o pó torna vida e nos ataca, o pó nos ataca. Então os mágicos dizem 8:15. Isso é dedo de Deus, isso é a mão de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Aqui, o texto, essa expressão, mas o coração do faraó permaneceu endurecido, ou seja, não ouviu nem mesmo aquelas pessoas que estão lhe alertando. Fica evidente aqui a repetição contínua de alguns refrões que ressaltam a dureza do coração do faraó. O faraó, neste momento, é exemplo, é tipo daquele tipo de pessoa que está diante de uma situação caótica. Tem pessoas que estão dizendo, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que abrir mão de alguma coisa, nós temos que abrir diálogo. Mas essas pessoas, o que elas fazem? Elas dão as costas, porque elas não estão preocupadas com o povo. Elas não estão, por mais que alguém diga, não, isso aqui não é normal, isso aqui vai nos levar à derrocada. Isso aqui, no caso do texto, esse sinal é a mão de Deus dizendo para, nos alertando, nos chamando para conversar. É Deus querendo se manifestar a nós. Né? E aí nós temos aquela autossuficiência. Eu não preciso de vocês. Vocês não podem fazer nada por mim. Se vocês não podem estar ao meu lado, eu não quero vocês perto de mim. E aí, novamente, a dureza do coração. A quarta lição, ela é muito semelhante, né? A história, a escola sacerdotal fala sobre os mosquitos. Toca no chão e o pó se transforma em mosquitos que atacam as pessoas. A escola javista, ela tem o seu paralelo. Essa é uma canção, é um texto que inteiramente da tradição javista, e o esquema narrativo é a repetição, né? O Senhor falou a Moisés, envia ao faraó a tarefa de pedir a libertação do povo, né? Mostrando que é Deus que está fazendo, e o faraó não quer dar ouvidos. Então chega um enxame de moscas. Nesse ponto, o faraó começa a conceder algo. Ele permite que Israel faça um sacrifício, como foi solicitado, mas exige que a festa seja celebrada no Egito. Então aqui entramos no âmbito das concessões. Toda e qualquer sociedade onde estiver acontecendo alguma coisa que começa a fugir do controle. Por que fugir do controle? O faraó já tinha perdido seus conselheiros. Até os conselheiros já tinham se dado conta de que isso tem o dedo de Deus. Escola sacerdotal lá atrás, né? Os mosquitos. Agora, ele não tem mais essas pessoas. Ele está ficando sozinho nisso. E aí o que ele faz? Ele abre mão, né? Esses sacrifícios que pedem, então ele diz assim, eu vou abrir mão. Vocês podem fazer o sacrifício, mas tem que ser aqui. Tem que ser nessa terra, né? Então, quando Moisés vai a ele, não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecêssemos sobre seus olhos sacrifícios que lhes são abomináveis, né? Não nos apedrejariam eles? Havemos de ir para o deserto. Então, o povo de Israel tem consciência de que a sua maneira de celebrar a sua fé, de celebrar a sua aliança com Deus, ela é ela tem um estilo que diante daquela cultura, no meio daquela cultura, pode ser mal compreendido. E aquele povo pode ter medo. E aí o que o faraó está fazendo? O faraó está tentando jogar os egípcios, o povo, contra os israelitas. Então aqui entra dentro dessa dinâmica. O faraó já não tem mais ninguém que o apoie dentro do palácio. Então ele vai buscar apoio onde? No meio dos egípcios. O faraó, ele parece ceder,
né? E pede a Moisés que conceda o seu favor. Aceita, tendo o forte sentimento de que o faraó, ele está fazendo isso, mas continua a zombar. Isso é uma maneira de zombar do faraó. Então, quando eu peço alguma coisa, quando dentro de uma situação, é aquele tipo de pessoa que quando você pede uma coisa, ela diz assim, não, eu te dou, mas come aí sentado na rua, né? Faz isso. O faraó, ele está tentando mostrar que aquela pessoa, ela não tem do que reclamar. Ele está fazendo tudo que ela quer, né? Ele está deixando ela fazer. Então, e aí começa a criar, de fato, um atrito entre o povo, os egípcios, e o povo de Israel. E, porém, diante dessa abertura do faraó, o que faz? Moisés intercede e as moscas vão embora. Mas o faraó não deixou o povo ir. Ele deixou bem claro, olha, nós não vamos fazer os sacrifícios aqui por causa disso, disso, disso. Nós vamos para o deserto. Nós não queremos entrar em atrito com os egípcios. Nós queremos ir para o deserto. É lá o local onde nós vamos ofertar os sacrifícios. Então, perceber a escola hijavista percebe que aqui começa a se impor uma luta de classes, né? Então, a divisão das pessoas. Então, egípcios e israelitas convivem no mesmo ambiente. E aí os egípcios vão começar a fazer comentários sobre a maneira de celebrar o seu culto dos hebreus. E os hebreus vão se sentir ofendidos. E isso pode gerar uma grande convulsão. Então, aqui, neste texto das moscas, é aquilo. Todo mundo está incomodado com isso. Todo mundo está incomodado com isso. Só que o motivo é fundamental. O faraó não quer abrir mão, né? E aí, podemos dizer que nós voltamos para a estaca zero. E aí, fecha o primeiro quadro, e aí nós temos o segundo quadro. Até agora, a água, as rãs, os mosquitos, as moscas, tinha tocado simplesmente no bom andamento das coisas. Você se sente incomodado, você vai no seu quarto em rã, você vai ao rio, o rio tá vermelho de sangue, as moscas te cobrem o teu alimento, as coisas, mas aqui não houve perdas financeiras. É apenas a perda da paz, a perda da tranquilidade, o incômodo que isso causa. Nada isso tocou. Nada tocou o faraó. Agora, a partir da quinta lição, nós temos algo que vai tocar a vida. Então, a quinta lição, o quinto sinal, é a morte do gado. Êxodo 9, de 1 a 7. Outras, podemos assim dizer, canções, outra canção da escola javista, propõe o mesmo esquema, os mesmos conceitos. A missão de Moisés, do faraó, o pedido de liberdade, o anúncio do sinal, uma distinção entre o que acontece com os israelitas e o que acontece com os egípcios, a fixação de um termo cronológico, né, como sinal da identificação, ou seja, daqui até aqui e depois vai parar. A realização desse sinal, ela é uma ameaça e, por fim, ela acontece e, por fim, mantém-se essa obstinação do faraó. Êxodo 9. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morrera nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas, mas o coração do faraó ficou ainda endurecido. Então, começa a se tocar no bolso dos egípcios. Agora que, assim, nesse grau desse embate entre os israelitas e o faraó, agora os egípcios começam a sofrer, ou seja, o povo egípcio começa a sofrer. Os israelitas têm seu gado poupado, o gado dos egípcios morre. E o faraó, vendo isso, não. Por quê? Porque ele não se preocupa nem mesmo com seu povo, ele se preocupa com o seu poder. Eu disse que não acredito, eu disse que não vi, eu disse que não reconheço ele como um Deus, e assim procede. E aí
nós vamos à sexta lição, o sexto sinal, que são as úlceras. Também, úlcera é as marcas na pele, os ferimentos. Isso aqui tem algo a ver com a lepra, com a impureza de poder celebrar e outras coisas mais. Um novo relato inteiramente sacerdotal, podemos dizer aqui. O Senhor disse a Moisés: enchei as vossas mãos de fuligem e lançai para o céu, e enchei de úlceras a terra do Egito. Assim, é uma forma muito sintética de dizer, mas esse ministro, né, ele faz um gesto semelhante a um rito cósmico, né? Ou seja, é a própria natureza agindo contra os egípcios para que eles vejam que Deus está presente. Desculpa. Êxodo 8, 12 e 15. O Senhor endureceu o coração do faraó, como o Senhor havia predito. Não ouviu Moisés e Arão. E o Senhor disse: tu te preparás amanhã cedo diante do faraó, e lhe dirás: eis que diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa partir seu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo minha mão, ferir de peste tu e teu povo, e tu terias desaparecido da terra. Então, aqui é evocado um poder que não vem de homens, não vem de magos, é um poder cósmico, é tocar na vida, é tocar. Isso não pode ser repetido pelos seus adivinhos do Egito. Nesse ponto, a sabedoria humana do Egito também se torna objeto de fina ironia, né, por parte do narrador. Se antes eles não tinham, agora eles estão sentindo na pele a presença de Deus, né? Então, dentro de Êxodo 9, 11, os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, né? Porque foram atingidos com todos os egípcios. Então, nem mesmo aqueles que tinham que replicar eles conseguiam, porque eles estavam feridos. Ou seja, o povo é tocado na sua pele, né? E um último verso nesse episódio. O refrão final da obstinação muda de registro. Não é mais o faraó que endurece o coração, mas o narrador começa a dizer: o Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Então, é um momento em que o faraó, ele não tem mais argumentos, mas ele continua intransigente. E essa intransigência é assim: eu te dei chance de você tomar essa decisão. Agora, essa decisão não é mais sua. Agora, nós vamos ver o que o povo vai dizer de você. Agora, existe um embate entre o povo e o faraó. Os egípcios e o faraó. Todo mundo está sofrendo por uma decisão errada do egípcio. Então, meus senhores, talvez o senhor já tenha se atentado para isso. No fundo, o que está sendo contado aqui nessas lições e tudo que está, é como se portam governos. É como se portam pessoas que têm poder. Como se portam pessoas que, na história, em toda a história da humanidade, vão ter que tomar decisões em relação ao seu povo, as pessoas que convivem com o seu povo, os povos vizinhos. Então, aqui são os autores hebraicos dando uma grande lição de como é que pessoas diante da verdade, diante da coerência, diante da racionalidade, não conseguem ver o óbvio, né? E chega num momento em que eles não conseguem mais dar passos atrás, por quê? Porque se eles fizerem isso, eles perdem todo o poder que eles têm e eles não abrem mais mão. Passou do limite. E é muito interessante. O Senhor endureceu o coração do faraó, como havia dito. Ou seja, agora o faraó, ele não tem mais os seus assessores, não tem mais os seus adivinhos, não tem mais os seus conselheiros. E agora ele começa a perder o quê? O domínio sobre seu povo. Houve um momento que era apenas um incômodo, que a gente se incomoda, que é água, é mosca, é mosquito, são rãs. Agora foram tocados os animais, e aí começa a tocar o bolso, e agora começa a tocar a saúde do povo.
Nessa hora entram, dentro dessa reflexão, é o momento em que a sociedade entra num grau de convulsão que tem fome, tem doença, tem violência, e o faraó continua intocável. O faraó continua duro. O faraó continua sem abrir mão da sua vontade, do seu orgulho. E aí nós estamos em Êxodo 9, 13 e 35, a sétima lição. O relato da sétima praga é um relato longo, né? Com elementos de grande poder e interpretação teológica, né? Inclusive eles repercutem nos salmos e tudo mais. O padrão é sempre aquele, né? Um discurso inicial, o acontecimento, a história que marca o povo, mas implica aqui num golpe, porque nós estamos falando de pedras. Pedras, ou seja, são golpes, é como chicotadas, né? Chicotadas com que Deus está batendo. Deus está golpeando o rei do Egito. Está golpeando o faraó, né? Agora o faraó sente as pancadas por toda a terra, né? Moisés, ele antecipa esse sinal e propõe uma escolha de confiança. Aqueles entre os servos do faraó que temiam o Senhor ouviram Moisés e trouxeram seus bens para dentro da casa e o salvaram, né? Aqueles que não levaram a sério deixaram tudo e sofreram os danos. Ou seja, aqui houve uma experiência dessas pessoas. Desta vez eu vou descarregar todos os meus flagelos sobre a tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não tem ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia um instante, estendendo a minha mão, ferir de peste teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas se deixo o incólume é para que vejas o meu poder. Ou seja, não acontece nada com o faraó. O faraó, ele só toma a decisão errada, e quem sofre é o povo. Agora, aqueles que dentre vós, gente do faraó, temem a palavra do Senhor, porão seus servos, seus rebanhos ao abrigo das casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor, deixem nos campos. Deixem nos campos seus escravos e seus rebanhos. Aqui, Moisés fala ao povo, Arão fala ao povo, Deus fala ao povo. Olha, se vocês estão acreditando em Deus, então eu vou lhe dar um conselho. Hoje, peguem seu gado, peguem seus escravos e levem para dentro de casa, porque o Senhor vai bater na terra. O Senhor vai flagelar a terra do Egito. Se vocês não acreditam, deixem nos campos seus servos e seus rebanhos. E aí, esta saraivada de pedras, né? Ela açoita o Egito. E o faraó, ele parece que ele se curva. Por quê? Porque o rei manda chamar Moisés e Arão e diz: desta vez eu pequei, Senhor. O Senhor é justo. O Senhor deu até a possibilidade do meu povo tomar a decisão por ele mesmo, né? E ele confessa de que ele errou. Mas essa confissão, ela não é sincera. Moisés, no entanto, intercede junto a Deus para pôr fim ao flagelo. Novamente, quando a pessoa é colocada diante de uma situação que ela não tem o que fazer, ela amolece. Mas uma vez que passou o flagelo, mais uma vez, o que aconteceu? O coração do faraó endureceu. E a oitava lição, nós vimos que foi a saúde, foi o povo, foram a saúde, foram os campos. Agora nós temos o quê? Nós temos as pessoas que viram que tinham perdido tudo, né? Que poderiam perder, tiveram a chance e não perderam. Os que acreditaram foram salvos, os que não acreditaram foram salvos. E aí nós vamos ter os gafanhotos. Êxodo 10, 1. Os gafanhotos se você não agiu com seriedade comigo, agora, o relato desta
desse sinal, dessa lição, ela é digamos assim, é um conjunto de tradições teológicas daquele povo. A missão inicial de Moisés, ela é uma explicação catequética do que vai acontecer. Isso é muito próprio da escola deuteronômica.
que aquela sociedade, ela se extinguiu. Ela se extinguiu. Ela foi, posso dizer assim, uma palavra um pouco esdrúxula aqui, ela foi castrada. Ela perdeu os descendentes vivos e não tem como gerar uma próxima geração. Ou seja, aquela sociedade, ela acabou ali. A história daquele povo acaba ali. Claro que a gente sabe que o Egito, enquanto nação, enquanto país, perpetua na história. Mas essa história bíblica, ela mostra isso, que aquela sociedade, ela foi decepada, ela foi castrada. Aqueles que não levam a sério a palavra, essa palavra age contra eles. Existe aqui, os israelitas querem a sua liberdade para tomar decisões em relação a Deus. E os egípcios, eles precisam dessa liberdade para poder decidir sobre as suas vidas. Isso também, eles que são livres, que são os senhores dos escravos. Os escravos querem a liberdade e os seus senhores vivem a escravidão. Né? É um tema teológico. Deus escolhe o povo e separa o seu povo do outro para o seu povo viver a liberdade. E aquele senhor, aquele faraó, ele separa o seu povo para aquele povo viver escravo dele. E não está nem um pouco preocupado com o caminhar. Então são duas distinções de povo. Deus liberta o seu povo para dar liberdade ao seu povo. O faraó diz que o seu povo é livre para aprisioná-los. E aí nós temos alguns temas ainda sobre alguns exageros narrativos e outras coisas mais. Mas o quinto refrão, que ele é muito importante, né? O quarto refrão, que ele é muito importante, vai falar sobre a ampliação das expressões. Né? Um exagero quando se fala as lições como insuperáveis. Né? A sétima lição, claro, né? Amanhã, essa mesma hora, cairá chuva de pedras tão violenta como nunca houve igual no Egito. Ampliação. Nunca houve igual. Né? Então, não é uma chuva de granizo qualquer. Nunca houve uma chuva de granizo como essa. Chuvas, trovões, fogo do céu. O Senhor mandou uma tempestade como não havia outra. Os gafanhotos também. Calamidade. Nunca se viu uma calamidade neste país ou em país dos teus pais. Ela é ampliada novamente. A relação com os gafanhotos também. Espalharam-se sobre todo o Egito. É sempre algo grande, grande, grande. E aí nós temos o último refrão, que é o reconhecimento de Deus. O quinto refrão é o mais importante. Não é o último, desculpa. É o quinto. Não é o mais importante. É o reconhecimento de Deus. O faraó não reconhece. Mesmo com todas as lições, o faraó não reconhece. Não reconhece. O penúltimo, o sexto refrão, é o endurecimento do coração. O Senhor havia anunciado que endureceria o coração do faraó, e ele não quis ouvi-lo. No capítulo 8, o faraó havia descansado e endureceu o coração. Então, esse endurecimento, em determinado momento, a partir do capítulo 9, a fórmula é alterada. Deus endurece o coração. O faraó endureceu o coração até mais ou menos o sexto sinal. A partir do sexto sinal, Deus endurece o coração dele. Por quê? Porque agora é um embate não mais externo, mas é um embate interior. Eu decido não aceitar. Eu decido não aceitar. E o último refrão, né? O sétimo refrão é a lição da palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui, tudo o que aconteceu nesses capítulos, eles são obra da palavra de Deus. E Deus disse, isso vai acontecer e acontece. E Deus disse que vai parar e para. E Deus disse que nessa hora, nesse lugar vai acontecer. Deus disse. A palavra criadora do livro do Gênesis. Deus disse, faça-se. E o universo foi feito. E Deus disse, façamos. E Deus disse, aqui ela é tomada. Por quê? Porque na presença do faraó, Deus está fazendo com o poder de sua palavra. Não tem exército, não tem guerra, não tem nada. É só palavra.
A palavra manda vir as moscas, a palavra transforma a água em sangue, a palavra faz vir o granizo, a palavra faz vir as úlceras, a palavra dá lições de que ela tem poder e ela age. Talvez essa seja o refrão mais potente deste texto, ou seja, deste texto que nós usamos. Ou seja, Deus se manifesta na nossa vida quando deixamos a sua palavra acontecer ou quando não deixamos acontecer, mas ele manifesta-se sempre. Quando deixamos ela acontecer, ele se manifesta de maneira prodigiosa e benéfica. Quando não deixamos ela acontecer, quando não a recebemos, ele se manifesta também, mas em cima daquilo que nós não deixamos acontecer. Se queremos liberdade, obedeçamos a palavra de Deus. Se queremos escravidão, não a obedecemos. Bom, gente boa, foi um estudo, espero que muito rico para os senhores. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.